Olá, está começando mais um Rede Aquários. Hoje nós estamos gravando aqui da sede da Ative, que é um coworking e também uma empresa de negócios imobiliários, coordenadas pelo Beto Araújo, que gentilmente nos recebeu. Estou recebendo aqui Daniele Tedesco. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa onda que está acontecendo de manifestações de violência contra a mulher através dos estupros coletivos, enfim, e tudo que você sabe, nós estamos conversando e tentando revelar e denunciar, né? Mas hoje a gente vai ter uma abordagem diferenciada, que você não vê normalmente em nenhum canal de TV. Nós vamos ter uma abordagem mais espiritualista dessa situação toda, porque a Daniele é uma psicoterapeuta sensitiva. Ela tem formação também, é consultora e pratica constelações familiares. Ela tem formação no exterior, tem cursos aqui em Porto Alegre, um deles eu frequento, tenho muitas colegas bem amigas, que é o Self-Healing, que é para desenvolvimento da intuição. A intuição está ao alcance de todos, só tem que saber como, né? A gente vai desenvolver isso tecnicamente, né? Mas o tema hoje, Daniele, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Carla, é sempre um prazer estar contigo. Obrigada. O tema hoje é como é que funciona, Daniele, a nível essa agressividade. Isso tem alguma conotação espiritualista ou uma parte de nós, da nossa sociedade se desconectou ou está sendo usada espiritualmente também? Como é que funciona? As duas coisas, Carla. Primeiro, para a gente compreender essa questão de um tema mais abrangente, espiritualista, é preciso entender o que é o inconsciente coletivo. A gente já falou disso em outras entrevistas, né? E o inconsciente coletivo nada mais é do que o lugar onde estão todas as informações psíquicas, emocionais, que envolvem todos os grupos e sistemas em que as pessoas estão envolvidas, dos micro aos macrosistemas. Ou seja, ele vai desde a família até o nível de relacionamento conjugal, das amizades, até chegar na sociedade como um todo. E o nosso inconsciente coletivo, ele está intrinsecamente relacionado com as nossas frequências espirituais. E a partir daquilo que nós manifestamos enquanto inconsciente coletivo, nos grupos, nas duplas, nas relações, nas famílias, na sociedade como um todo, nós acabamos entrando em sintonia com uma ou outra frequência espiritual de maior ou de menor consciência ou frequência. Mas isso é muito sério, porque a gente vê a maioria das relações está bastante doente. Então, através dessa doença, dessa carência, desse descompasso, a gente se conecta também em coisas descompassadas. Certamente. Nos conectamos com frequências descompassadas no momento que nós começamos a cultivar ou simplesmente viver no dia a dia em harmonia com frequências que não são harmônicas. O que isso quer dizer? Que as famílias, muitas vezes, as pessoas, os hábitos de vida que nós cultivamos, não trazem algo que supra realmente, nutra a alma e a essência das pessoas. Muitas vezes nós ficamos no nível superficial, ou mesmo quando temos dificuldades muito sérias, deixamos de falar, deixamos de denunciar, deixamos de conversar, como é o caso das questões sexuais distorcidas, como tu estás falando, aonde muitas vezes, onde a violência sexual começa? Dentro da própria casa. Sem dúvida. Os casamentos que aparentemente são até saudáveis. Exatamente. E aonde, de repente, a mulher, por uma criação do seu inconsciente coletivo feminino, do que traz da mãe, da avó, da bisavó, acaba muitas vezes deixando de priorizar o seu próprio prazer, a sua própria vontade, o seu próprio desejo, seja ele de afeto ou de sexualidade, deixando isso em segundo plano para satisfazer os desejos do marido, do ficante, do amigo, ou seja lá de quem ela se envolva afetivamente, sexualmente, nem sempre de uma forma saudável. Nesse momento onde a mulher passa a deixar de lado a sua própria posição de igual para igual no relacionamento, ela, seja por medo ou mesmo por não ter conhecimento disso, ela passa muitas vezes a desenvolver um relacionamento que é de codependência. Nós já falamos disso outras vezes também. São relacionamentos onde nós temos alguém que agride, alguém que é agredido, e aonde, quando isso começa de uma forma muito sutil e subliminar, isso tende a se retroalimentar e se multiplicar numa relação.
isso leva a mulher a ser facilmente abusável. Não porque ela está provocando aquele comportamento, aquela história de que mulher gosta de apanhar, não é nada a ver com isso. É simplesmente a história de que muitas vezes por medo da reação do masculino, onde essa mulher muitas vezes foi criada por um pai agressivo ou teve alguma vivência de submissão onde ela precisou por sobrevivência se retrair, ela passa a reproduzir isso Por no herança relacionamento. familiar também. Muitas vezes por herança familiar, porque a história das mulheres é essa. Não, e o modelo de casa. É isso mesmo. Né? O modelo de casa. Daniele, uma pergunta a mais. No caso, por exemplo, do homem, tá? Esses grupos que se reuniram para uma atividade, para um encontro de agressividade, que conotação isso pode ter espiritualmente falando? Espiritualmente falando, não só uma conotação como consequência de levar uma energia mais negativa e pesada para as pessoas que eles agridem, como causa também. De onde esses grupos estão vindo, sobre aonde eles estão intrinsecamente ligados, interconectados, geralmente em malhas energéticas ou grupos de pessoas, sejam presenciais ou virtuais, que alimentam essa energia agressiva, não só de agressão contra a mulher, mas de agressão contra a vida, acima de qualquer coisa. Existe toda uma egrégora que se alimenta disso, Sim. que impulsiona isso. Exatamente. Também. Existem seres em todos os planos, não só físicos, extrafísicos também, que se alimentam principalmente da energia de mulheres, muitas vezes jovens em idade reprodutiva, porque são os seres que mais possuem energia pulsante no seu corpo físico. Então, essas presas energéticas são facilmente atacáveis, porque possuem muita energia pulsante, e existem seres que se alimentam desse ectoplasma. Uma sexualidade mal resolvida, mal desenvolvida, não trabalhada, e ela emerge de forma doentia. Exatamente, é isso mesmo. E muitas vezes isso começa dentro de casa. E esses comportamentos sexuais que são doentios, muitas vezes por falta de conhecimento, mais uma vez, ou por retração, ou por medo, as mulheres acabam não denunciando nem para a polícia, nem para uma amiga confidente, às vezes nem para a mãe, e acabam alimentando esse tipo de comportamento, porque os homens que hoje abusam na rua, geralmente já abusaram dentro de casa, a mãe, a irmã, a amiga, a tia, a vizinha. Acontece isso. Tem diversas outras anomalias sexuais. Em todas as classes sociais. Em todas as classes sociais, todas em igual proporção. A única diferença é que nas classes mais altas isso fica ainda mais escondido. Ainda mais escondido, né? Uma última pergunta, aproveitando que você se dispôs a falar de um assunto que eu considero bastante difícil. E sob esse ponto de vista não é falado, não é falado em público, né? Os jovens em idade de namoro, né? Tem a idade, digamos assim. Existe toda uma tendência agora de trocar de parceiros naturalmente, porque nós temos que experimentar o mundo novo que está chegando para a gente, do corpo, da sexualidade, etc. E às vezes se troca muito de parceiro. O que espiritualmente isso acarreta? Acarreta algum problema? Pode ser franca. Sim, pode acarretar. Por um lado, nós temos nos jovens de hoje em dia a possibilidade de experimentar, né, e de viver isso de uma forma livre, que nem sempre foi possível. Por outro, isso em exagero, né, que é o que às vezes a gente acaba vendo, acontece dois pontos importantes. Primeiro, a superficialidade das relações, onde as relações ficam sendo trocadas, onde a energia é trocada muito no nível superficial e acaba não deixando com que aquela energia necessária para que nós tenhamos contato de coração a coração, essência a essência se desenvolva. É o primeiro que é bloqueado, né? É o primeiro que é bloqueado. Minha defesa. Com certeza. Né? Começa a se entrar muito nas relações de troca-troca, muito superficiais, muito descartáveis, e não é possível entrar num nível mais profundo, onde as relações acontecem dentro da gente, de dentro para fora. É um desperdício também de crescimento, de evolução. Com né? certeza. Porque às vezes você descarta parceiros que poderiam com um bom investimento ser. Exatamente. É aí que está o truque, Carla, porque esse é exatamente o segundo ponto, onde quando a gente se relaciona sexualmente de uma forma superficial,
Tá tudo ok com ter sexo casual, desde que as duas partes estejam de acordo, que seja uma brincadeira para os dois. Agora, quando isso vira hábito, a gente acaba estabelecendo vínculos. Eu falei isso lá no curso, né? O pessoal ficou espantado. A gente cria vínculos energéticos com todas as pessoas com quem a gente se relaciona sexualmente, pro resto da vida. E isso é muito sério, porque muitas vezes as pessoas passam carregando um monte de energias de outras pessoas dentro do próprio corpo. Nem suspeito. Nem imaginam. Nem suspeito. E a gente não sabe qual é a qualidade com que essas pessoas estão vivendo, os parceiros com que se escolheu estão vivendo energeticamente. E se são pessoas que estão em desequilíbrio, aquele desequilíbrio vai passar por dentro do nosso corpo e da nossa alma também. Esse assunto é imenso. E a gente gostaria que apenas você se alertasse para isso. Violência sexual precisa ser denunciada, a gente está em tempos de mudança. Vai haver uma maneira, existem várias fontes, várias maneiras de denunciar. Não deixe isso passar em branco, né? E a Daniele vai voltar, com certeza nós temos mais temas para conversar com você nesse âmbito da espiritualidade, da sexualidade. Apenas a gente achou que sob esse enfoque ninguém estava abordando e a gente queria trazer isso para você, que é muito importante. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Carla, sempre um prazer estar aqui. Obrigada ao público que assiste e vamos continuar falando disso porque o mundo precisa, né? Vamos continuar expandindo isso e em seguida fique com a Márcia Unfer. A Márcia Unfer está trazendo uma receita incrível que é uns docinhos, uns bombons vivos, né? E está recebendo uma convidada que é um chuchu, você vai amar. Já voltamos.